Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, tô rouco de tanto gritar, é campeão, ainda com os olhos marejados. Galera, parabéns para todos nós, parabéns para o Botafogo, o nosso Botafogo, glorioso, eterno. Aqui ó, café hoje, glorioso como tem que ser, campeão da Libertadores da América, galera. Eu vou tentar aqui, o roteiro tá meio que mal escrito, descrever, né? Eu acho que a história do jogo todo mundo já sabe de cor, mas é importante a gente contar e recontar esse roteiro que parece um roteiro de cinema. Acho que nem o maior roteirista de Hollywood poderia pensar numa final tão histórica, tão épica, tão incrível. O próprio Arthur Jorge falou isso, né? Provavelmente a final mais épica de Libertadores em todos os tempos. Meus óculos estão até ainda sujos. Aquela expulsão no início do jogo, claro, deixou a gente muito apreensivo, muito preocupado. Eu acho que por mais que se prepare, e esse é um time muito preparado, mentalmente inclusive, tem situações do jogo, e por isso que ele é incrível, né, que são imprevisíveis. A gente sabe que tem que dosar o foco, a concentração, a vontade de vencer, e naquela primeira bola, aquela primeira jogada, o Botafogo não tinha conseguido ainda tocar na bola, o Gregore entrou com uma força excessiva, acabou acertando o jogador do Atlético, e no primeiro momento até a reação estava no Nilton Santos, né? A reação dos torcedores foi, não, exagero da arbitragem, mas de fato foi uma pegada ali que mereceu a expulsão. Não que o Botafogo merecesse, né, aquele castigo, ainda mais com 44 segundos de jogo, mas aquilo ali deixou o torcedor muito tenso, né? Eu fiquei muito preocupado, todos ficaram preocupados, tenho certeza que você que está me assistindo ficou preocupado, porque o Gregore, ele é um dos pilares, né, desse time, né, o nosso pitbull, jogador ali de marcação, jogador fundamental do nosso meio de campo, e aquela expulsão ali mudou a cara do jogo, né, ao ponto de que parecia uma repetição do jogo do Independência há 10 dias atrás, porém invertida, o Atlético atacando, o Botafogo se defendendo. A jogada de mestre do nosso mister Arthur Jorge foi o fato de não botar um substituto em campo, né? O primeiro pensamento que veio à cabeça foi tirar, sei lá, o Igor Jesus e botar o Danilo, tirar alguém do ataque e botar o Danilo para reforçar a marcação, e isso não aconteceu. O Atlético veio para cima, acho que ali uns 20 minutos, eu preciso rever o jogo, né? Porque eu vou assistir essa partida, e eu sei que você também, várias vezes, né? Agora sem sobressaltos, uns 20 minutos ali que o Botafogo foi entendendo o que era o jogo e foi passando essa tranquilidade, com aspas, para o torcedor. A gente começou a ver que o Botafogo soube se postar e ver que a gente ia jogar ali num contra-ataque, enfim, e que a gente ia sofrer o jogo todo. Foi exatamente o que acabou acontecendo, né? Por isso que eu digo, parecia ali o roteiro do jogo do Independência. Claro que uma situação completamente diferente, uma final de Libertadores, estádio lotado, né? No Independência era outro momento. Até que o Botafogo consegue ali na sua primeira estocada ser decisivo com o Luiz Henrique, né? Uma trama ali de ataque, teve um bate-rebate, a bola sobrou para o Luiz Henrique, que foi mortal, né? Fez o gol entre as pernas do Everson e deu um alívio, e a partir daquele momento o torcedor alvinegro começou não só a acreditar, como acreditar muito no título, porque esse é o Botafogo, né? Mental, sim, é o Botafogo, que é um grande time, que tem um grande treinador e que tem uma torcida maravilhosa que fez o que fez. Já falei aqui nos últimos dias, não custa repetir, né? Sem precedentes a invasão da torcida botafoguense em Buenos Aires, uma maioria absoluta no Monumental, com direito a mosaico do bandeirão do Botafogo,
uma festa realmente incrível. Eu estava no Newton Santos, sei lá, 40, 50 mil torcedores no Newton Santos, nem sei quais foram os números finais. Então, o Botafogo enchendo ali 2 estádios simultaneamente, Rio de Janeiro e Buenos Aires, né? Fora General Severiano e vários rincões aí pelo mundo, pelo Brasil, como eu já assisti alguns vídeos aí, a Sampa Fogo também lotado por lá, enfim, vários locais. Então, isso que o Botafogo fez, que a torcida do Botafogo fez, nunca se viu, né? Então é importante a gente sempre reforçar, porque por mais que hoje eu só pense em Botafogo, só viva o Botafogo, a gente acaba vendo ali que os rivais estão ali na trincheira, né? Às vezes tentam levantar uma bandeirinha branca, cumprimentar, mas sempre com aquela, né? com ressalvas. E nos últimos anos, ou enfim, várias décadas, sempre o discurso dos rivais era de que a torcida do Botafogo era pequena, enfim, etc, etc. A questão do bairro, né? O grande xingamento é que o Botafogo é o bairro. Eu acho ótimo, né? Que bairro maravilhoso que é o Botafogo, né? É o bairro, campeão das Américas. Então, assim, tudo ali começou a fazer muito sentido a partir do gol do nosso Pantera. Depois ele, de novo, é personagem fundamental no pênalti, né? Eu acho até que tem uma semelhança o lance do pênalti, né? Do Luiz Henrique sofrendo o pênalti do goleiro atleticano, e também o terceiro gol que a gente já vai falar, da resiliência, né? Do acreditar, né? O Luiz Henrique, ele acredita no lance, chega junto e aí sofre um pênalti inapelável, né? Quando eu vi ali o replay do lance, eu acho que todo mundo teve esse mesmo sentimento de que foi muito pênalti, né? Se é que existe pouco pênalti, foi muito pênalti, e aí com a chamada do VAR, né? Se fosse no Brasileirão, provavelmente o VAR teria deixado passar, né? Teria ficado com a decisão de campo, que o juiz não viu, né? Mas, felizmente, era a arbitragem aí da Conmebol, que, se não é sensacional, é muito superior à que temos da CBF. Então, recomendou, na hora que chamou o juiz, repetiu o lance, já sabíamos que ia para a marca do Cal, que não é mais Cal, né? Mas que a gente ainda pode chamar. E foi o Alex Telles, né? Até um cobrador aí improvável, mas bateu muito bem, bateu ali até mais para rasteira a bola, com força, deslocando o goleiro Everson e abrindo 2-0, que foi ali um alívio geral. Então o Botafogo seguia sofrendo a pressão por ter um jogador a menos, um jogador, volto a dizer, tão importante do nosso esquema, né? Mas com uma vantagem bem considerável, que foi o 2-0. Termina o primeiro tempo, depois de acho que 6 minutos de acréscimo, se não me engano. Teve o amarelo ali pro Telles também, que bobeou, né? Uma entrada mais forte, enfim, jogo pegado, jogo de final, né? E no segundo tempo, para esse roteiro de cinema, né, ser mais incrível ainda, não que a gente quisesse, mas sofremos o gol logo no comecinho, o gol do Vargas. Na hora até achei que pudesse ter sido falha do John, mas a bola batida pelo Hulk realmente foi muito boa, né, tirando ali da possibilidade, e faltou marcação no próprio baixinho Vargas, né? Como disse meu pai, até provavelmente seria o Gregory, né, que seria o cara responsável ali para estar marcando. Na ausência do Gregory expulso, o Vargas ficou livre, ficou solto, cabeceou bem, sem chance para o John, e aí esse gol recoloca o Atlético na partida, né? E aí foi sofrimento o segundo tempo inteiro, várias bolas que o Atlético teve chances, teve uma defesaça do John num chute do Hulk, bola perdida pelo próprio Vargas, bola perdida pelo Daverson também, uma bobeada ali no final, mais para o final da partida, do Adrielson, né, que ele resolve recuar a bola de cabeça para o John e enfim, a bola fica ali, a feição do Vargas, ele acaba encobrindo, tentando encobrir, o John encobre também o gol, não acertando, né? E enfim, muito sofrido, com a cara do Botafogo, né? E por isso foi essa final épica que o próprio Arthur Jorge comentou, né? E eu digo assim, a cara do Botafogo, mas eu acho que o lance mais emblemático, obviamente, e que premiou, né, e que coroou, o Botafogo já seria campeão, a partida estava acabando ali, no último minuto, foi o gol do Júnior Santos,
porque juntou justamente o talento de um ponta-direita, e isso tem tudo a ver com a nossa história, né? O nosso ponta-direita fazer uma jogada como o Júnior Santos fez. Ele já tinha feito ali 1, 2 jogadas antes também, desde que ele entrou em campo, junto com o Matheus Martins ali no final da partida. Uma jogada de Garrincha, né? 2 marcadores em cima dele, ele consegue sair pelo meio dos dois e iniciar a jogada, serve o Matheus Martins. O Matheus Martins não consegue fazer o gol, o defensor do Atlético acaba sendo quem toca a bola, e o Júnior Santos chega na frente, né, quando não parecia que ele conseguiria chegar. Por isso que eu comparo um pouco até com o pênalti sofrido pelo Luiz Henrique, né? O acreditar dos jogadores foi fundamental nesses 2 lances que acabaram, né, nos dando aí o título. Somos campeões das Américas, da Libertadores da América. Não tem como a gente falar outra coisa. O Botafogo tem uma história gloriosa, o mais tradicional, né? Cansamos de falar que o clube que fez o Brasil se tornar o país do futebol, e nesse 30 de novembro histórico, tendo aí o seu maior título da história, né? E outros títulos virão, eu tenho certeza. Isso é o que nos deixa aí mais animados, empolgados, e o futuro é glorioso, né? Se é tempo de Botafogo, esse tempo de Botafogo é o presente e o futuro de muitas glórias, não tem dúvida alguma. Eu falei no vídeo de ontem, né, que ganhando ou perdendo essa decisão, o Botafogo estava hoje num momento, né, de muito promissor, né, um momento de que os próximos anos a gente tem certeza que serão de muitas vitórias. Mas é claro que essa vitória, que esse título foi um facilitador do que vem pela frente. O Botafogo ainda disputa, é o líder do Brasileirão, tem 2 partidas duras pela frente contra o Internacional e São Paulo, mas temos tudo, né, para ganhar, ainda mais agora com essa motivação de ter tirado um peso muito grande, né, das costas. Depois temos o Mundial, daqui a pouquinho, dia 11 de dezembro, 2 da tarde, Botafogo e Pachuca, lá no Catar, iniciando aí essa jornada do Mundial Interclubes, e ano que vem o Super Mundial, em junho e julho, nos Estados Unidos, as 30 maiores equipes do mundo disputando, e o Botafogo foi o último a se classificar, né? Os últimos serão os primeiros. Falar um pouquinho mais, dando um salto agora para o dia de hoje, né? Hoje está um domingo com cara de segunda, porque na minha cabeça ontem era domingo, enfim, acho que vocês também estão nessa. A chegada do Botafogo no aeroporto Galeão, né, Tom Jobim, está prevista para as 2 da tarde, e o Botafogo emitiu uma nota dizendo que ainda está conversando com a prefeitura e com o governo do estado para definir onde vai ser o local da comemoração da torcida, junto com jogadores, carro de bombeiro, palanque, enfim, toda aquela história que vocês sabem, né? Mais uma comemoração entre tantas que tivemos desde ontem, né? O Botafogo fez uma festa, os jogadores ontem, né, participaram de uma grande festa, junto com figuras ilustres, John Textor, todo mundo que está lá em Buenos Aires, em Palermo, né, no bairro de Palermo, e hoje vai ser a vez da torcida abraçar o time e comemorar, aí ter essa grande comemoração em pleno domingão, 1º de dezembro, isso mesmo, já estamos em dezembro, fechamos o novembro da melhor forma possível. Vou falar alguns destaques aqui, rapidamente. O Danilo Barbosa, que acabou entrando só no final da partida, né? Comentei essa questão do Arthur Jorge ter mantido o time sem alterações, que foi realmente uma cartada sensacional dele, e de acreditar no time, da maneira do Botafogo entender o que foi o jogo a partir da expulsão. O Danilo, que aliás é bicampeão da Libertadores, parabenizou o grupo, em especial aos jogadores remanescentes de 2023, né? O próprio Danilo, o Carlos Eduardo, o Tiquinho Soares, o Tietê, enfim, jogadores que ficaram, principalmente por terem o Marlon, né? O Marlon, nosso titular, por terem realmente aguentado a barra toda e sobrevivido, né? E o Adrielson também, por que não dizer também o Adrielson, apesar dessa falha que ele teve ali no segundo tempo, no restante foi muito bem, tinha sido também destaque com um gol contra o Palmeiras, né? O Botafogo emendou 2 3-1, né?
Meu pai lembrou bem, 2-3-1 aí em seguida contra Palmeiras e Atlético, né? E aí a gente lembra que no sábado anterior a gente saiu triste, né, do Newton Santos com aquele 0-0 contra o Vitória, e porque tínhamos duas decisões enormes pela frente e o Botafogo venceu ambas por 3-1, né? Que maravilha. Adrielson falou que só fica até o Mundial, né? Vai disputar o Mundial em dezembro, ainda pelo Fogão, depois retorna no Lyon e missão cumprida desde já, né? Desde já, independente do que acontecer, a missão está cumprida. Claro que a gente ainda quer o Brasileirão, e foi justamente o que o Thiago Almada, né, que estava em casa, o argentino Thiago Almada, falou: agora é desfrutar e tentar ganhar o Brasileirão. Esse grupo merece muito, né? Quem sabe o Botafogo pode ser campeão até já na quarta-feira. De repente o Cruzeiro nos ajuda aí batendo o Palmeiras, e aí o Botafogo, independente do resultado lá do Beira-Rio, já seria campeão, né? O Cruzeiro, que provocou o rival Atlético Mineiro, emitiu uma nota ali, um post, na verdade, nas redes sociais, parabenizando o Botafogo e dizendo que eles continuam sendo o único clube mineiro bicampeão da Libertadores. Foi aquela estocada aí, né? Sutil, não tão sutil assim, contra os rivais, né? O Galo. O Textor, entre várias falas, né, destacou a questão de que a famosa frase "há coisas que só acontecem ao Botafogo", né, ganha um novo sentido depois do jogo de ontem, sem dúvida alguma, né? Eu acho que dificilmente outra equipe conseguiria jogar com um jogador a menos desde o primeiro minuto, uma decisão de Libertadores, e vencer por 3-1. Importante lembrar, desde que a final passou a ser em jogo único, alguns anos atrás, é o primeiro placar elástico, assim, de 3-1. Sempre era 1-0, 2-1, né? E pela primeira vez um 3-1 inapelável, ainda mais com 10 jogadores apenas durante aí mais de 100 minutos de partida, né? O Textor falou também do Luiz Henrique, sempre é perguntado, né? O Luiz Henrique fica, vai embora, vai para a Europa. Ele confirmou que, obviamente, tem muitas equipes aí interessadas no melhor jogador, né, do craque do torneio, assim eleito pela Conmebol, mas que o Luiz Henrique pode acordar hoje, amanhã, e refletir que o Botafogo é o lugar especial dele, né? Palavras do John Textor. Então, que ele deixa, como sempre, a água fluir, né? E os acontecimentos ocorrerem, né, normalmente, como tem que ser. Enfim, acho que também não é o momento da gente ficar nessa de Almada fica, Luiz Henrique fica. Eles têm um compromisso com o Botafogo, né, até dezembro, vão disputar o Mundial no Catar, e com certeza, com a participação do Botafogo no Super Mundial ano que vem, há uma grande chance deles optarem em ficar. E também, se não ficarem, certamente o Textor vai trazer peças para reposição, né? Falando em grana para trazer jogadores, acho que independente, mesmo que eles fiquem, e acredito que eles ficarão, o Botafogo certamente reforçará ainda mais esse grande elenco que tem, né? 23 milhões, né? Faz o Pix, Conmebol, 23 milhões de dólares, era aquele checão ali que o John Textor segurou no final da partida. No total, se for somar as premiações que o Botafogo teve nas fases anteriores, né? O Botafogo, lembrando, jogou pré-Libertadores, né? Pegou Aurora, Red Bull Bragantino, depois a fase de grupos. No total, chega praticamente 200 milhões de reais, tá? A premiação do Botafogo pela Libertadores toda, certo? É isso, galera. Muita coisa poderia ser falada. Quero agradecer aí ao pessoal que me mandou mensagens no direct, mensagem no WhatsApp em particular, parabenizando. É uma vitória de todos nós, é uma vitória, acho que de todos os botafoguenses que a gente não só convive e conhece hoje em dia, mas que passaram pelas nossas vidas, né? E aí eu vou além, assim, acho que aqueles botafoguenses que estudaram com a gente. Ontem eu tive o prazer de reencontrar meu amigo Jenner Neves, lá na fila, né? Chamei ele junto, tal, entramos juntos no estádio, depois a gente acabou ali se separando, que ele foi encontrar outros amigos. O Jenner, ele foi meu colega de faculdade, mais de 30 anos atrás, 30 e poucos anos que eu conheço ele. Então, a todos esses botafoguenses que cruzaram com a gente pela vida,
Enfim, até aquele botafoguense que de repente estava um dia ali escutando o jogo no radinho, você perguntou o placar, ou vice-versa. Toda essa galera hoje é a minha homenagem, né? Somos campeões da América, zeramos o game, como diz o meu amigo Pedro Depp, né? E vamos por mais, temos outros desafios aí pela frente, mas realmente esse título merecia, e agora o Botafogo tem, nosso nome está lá, a plaquinha foi colocada, né? O que a gente sonhou aconteceu, né? A plaquinha com o escudo do Botafogo de Futebol e Regatas 2024, está eternizado, né? Não à toa, é a glória eterna. O glorioso precisava chegar à glória eterna, né? E então essa conquista eu acho que é para todos nós, e eu particularmente quero agradecer a minha filha Bianca, que estava lá comigo ontem no Newton, ao meu filho Luiz Henrique, nome de craque, que estava em São Paulo torcendo de longe, mandando boas energias, a minha namorada Emanuele, que não é uma escolhida, mas estava lá comigo, apoiando, torcendo, gritando, ficou rouca também, mesmo não sendo uma escolhida. Enfim, e especialmente ao meu pai, Luiz Carlos Albuquerque, que me fez botafoguense. Eu fiz questão ontem de, depois de toda a festa, tudo, passar na casa dele para dar um abraço apertado e para ele me contar mais algumas histórias do Mané, mais algumas histórias do Newton, mais algumas histórias do Jairzinho. E é sempre um prazer ouvir o meu pai falar da paixão pelo Botafogo, e ele merecia também muito esse título. Então esse vídeo aqui é para ele. Tamo junto, galera. Fogão sempre.